E o que mudou da semana passada para cá? A gente explodiu um conceito a respeito de normalidade e a normalidade quanto ao autismo. E essa semana a gente vai explodir outros conceitos ou paradigmas relacionados à condição autista. A gente com certeza não quer tornar o autismo menos relevante ou muito mais relevante, mas a gente quer mostrar a relevância do autismo. Para isso, a gente precisa entender, fugir dos estereótipos e não deixar de perceber que a condição autista dentro de um espectro permite que a gente vá muito mais além do que simplesmente as imagens que a gente conhece ou acredita sobre o autismo. Vale a pena a gente conversar sobre isso. Mais uma vez, fica aí e vamos lá. Olá, esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aqui hoje. A gente está muito contente porque a gente acabou de soltar um e-book, né, gente? Um e-book que fala sobre gatilhos. Você não está sabendo? Acompanha a gente nas redes sociais e cada rede social nossa tem um objetivo próprio. Então, de repente, uma vai te agradar de uma forma diferente. A gente coloca material para que as pessoas possam ler e socializar nos grupos de WhatsApp. A gente coloca aqui no YouTube, coloca nas plataformas de áudio, podcasts são plataformas de áudio. Mas nosso interesse é chegar até você. Nosso interesse não é comercial, então se você percebeu, nada que a gente faz aqui tem um viés onde tem grana envolvido. Por quê? Porque a gente quer que a informação chegue até você. Chegando até você, essa informação vence o preconceito, que é o lema, que é a nossa direção de trabalho. E vamos trabalhando. Hoje nós vamos falar de um assunto em que talvez você se sinta assim tocado. O autismo não é doença. Não, o autismo não é doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, como assim? A partir do momento que a criança começa o processo de desenvolvimento, em algum momento desse processo, alguma coisa acontece. Seja ele por herança genética ou hereditária, ou movida por situações ambientais, a gente não sabe dizer, naquele caso específico, o que motivou a condição autista. E é importante, né? A criança nascida, talvez pouco importe de onde veio o autismo. A gente já falou sobre isso num outro vídeo. Não é tão importante, mas para alguns pesquisadores que querem entender a relevância, por que o autismo acontece, isso é nicho de trabalho deles e deixar a gente às vezes preocupado e às vezes sofrendo, achando que a culpa foi nossa. Mas quando a gente trabalha outras linhas ligadas ao autismo, a gente fala o seguinte: olha, sim, a criança existe, nasceu, ela é autista, vai se tornar um adolescente, um adulto, um idoso autista. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos ficar tentando descobrir como é que a vaca subiu no telhado. Não adianta para nós, pais, não adianta muito saber o motivo. A gente tem que saber como é que faz daqui para frente. Não estamos desmerecendo o porquê, mas para lá que a gente precisa andar. Então, quando a gente fala que o autismo não é doença, não é doença. Mas, como a gente fala do autismo, a gente fala de neurodivergente. É aquela pessoa que é diferente das demais. Diferente, mas não anormal. O crescimento, o desenvolvimento é um tanto diferente. Em que sentido? Neurológico, neurodesenvolvimento, intelectual, motor e principalmente social. Algumas crianças, jovens e adultos não tem nenhuma diferença aparente ou visível de qualquer outra criança. A grande sacada do autismo é a condição social. E aí você fala, mas meu filho não fala. Essa é uma segunda situação associada à condição dele ou dela do autismo. Então, não falar não é uma característica do autismo. Tampouco sentar em W é uma característica de identificação do autismo. Então, a gente precisa saber o que é do autismo e o que não é. Muitas crianças, inclusive, foram, nos últimos anos, certamente diagnosticadas de forma equivocada ou dentro do guarda-chuva do autismo. Quando a gente fala guarda-chuva do autismo, é porque tudo aquilo que talvez pareça com autismo e a criança não pode receber o diagnóstico ainda, muitos profissionais acabaram, para proteger aquela criança e dar direito a que ela procurasse
a condições de saúde, educação, assim por diante, for enquadrada temporariamente dentro do autismo. E aí, de repente, do nada, essa criança com 12, 10 anos, o médico voltou atrás e falou, não, não é autismo, é uma outra situação. Não, então, não saiu do autismo, ela não era autista. Aí, quando a gente fala sobre o autismo, ele fala assim, ó, assim, nós estamos falando do autista, não é uma pessoa doente. E tampouco ela é incapaz. Porque nós estamos falando de um espectro, gente. O seu filho, a sua filha, o seu caso, a sua realidade diz respeito a isso. Talvez os outros não. É igual algumas pessoas que ficam vinculando a imagem do autismo a pessoas geniais. 1 a 3% da população autista tem essa característica genial. Então nem todo autista vai ter a superdotação. Assim como as pessoas normotípicas também, nem todas elas são geniais. Então isso é uma fração do ser humano, não somente do autismo. Ah, mas toda hora a gente está procurando mais porque parece que a gente não está em conforto. É difícil e para vocês eu falo, não vai acontecer essa acomodação dentro de nós. Quem é pai e mãe gostaria que seu filho não é que não tivesse autismo, mas que de repente seu filho e sua filha tendo o autismo, sendo autista, ele vai sofrer diversas situações, tanto internas quanto externas. Então, não é uma doença. E isso a gente precisa conscientizar a sociedade. A sociedade trata o autismo como se fosse doença. E é o que te acho é a comorbidade. Comorbidade é uma abençoada que vem junto com o autismo para atrapalhar e confundir o diagnóstico. Por vezes, a comorbidade é tão assim, vista na condição autista que as pessoas acabam acreditando que é do autismo. Então, por exemplo, é comum ver autistas TDAHs. O TDAH, nesse caso, é uma comorbidade do autismo. Ela não vem de brinde com o autismo. Então, ela está ali. Existem outras situações. Existem condições de saúde, inclusive ligadas a reumatismos e outras situações ligadas à ortopedia, que são comorbidades que podem estar associadas ao espectro autismo. Mas não é porque a pessoa autista vai ter isso. Inclusive a síndrome de Ehlers-Danlos, que é assim que começa com a hipermobilidade, chegando a Ehlers-Danlos, que são uma condição do colágeno estrutural em que a pessoa tem uma amplitude gigante de movimentos. E aí você imagina, ah, mas ele é flexível, ele é elástico, ela é elástica, mas você imagina isso lá na frente, se não for bem trabalhado, uma hipermobilidade, logo logo você vai ter problemas sérios de coluna, quadril, joelho, assim por diante. Ah, mas porque ele é autista? Não, porque a condição é muito vista em autistas. Não é por causa do autismo. Então o autismo ele acaba de repente trazendo sobre si diversas situações e condições que não pertencem a ele. O que pertence ao autismo, a situação ligada ao social. Isso pertence ao autismo. Ah, mas existem outras situações que são comuns ao autismo, muito comuns. Muitas vezes o déficit intelectual. Sim, nós temos assim uma grande parcela das pessoas autistas tem alguma situação ligada ao intelecto. Por isso precisam ser muito estimulados. Muito estimuladas, não é simplesmente você achar que vai passar, não vai passar, ou que algo sobrenatural vai acontecer e seu filho, sua filha vai sarar, não vai passar, o autismo faz parte dele. A gente gosta muito daquelas pessoas autistas que de repente conseguiram um grau de independência e autonomia muito grande na vida e aí todo mundo acha que essas pessoas não são autistas. Olha que problema. E aquelas, de repente, que tem um grau muito difícil, dificultado, que precisam de suporte, a gente vê que essas pessoas, de repente, acabam sendo vistas como toda pessoa autista assim. E aí, quando ela faz 18 anos, falar nisso, meu filho fez 18 anos essa semana. Ele fez 18. Então, o próximo passo do meu filho é a adaptação para, de repente, ele ir para o mercado de trabalho fazer alguma coisa que ele goste de fazer e sinta confortável, assim como o Temple Grandin fala que toda pessoa autista, quando faz aquilo que gosta, de repente ela vive melhor. Então, seu filho está pensando nisso? Seu filho quer fazer uma faculdade?
Mas meu filho não consegue fazer faculdade? Mas será que seu filho consegue trabalhar? Não, acho que meu filho não consegue trabalhar. Gente, não conseguir e conseguir pode ser uma situação temporária. A gente precisa entender. E a gente voltar na primeira fala da que a gente disse aqui. O autismo não é doença, é uma condição. Então, algumas pessoas sim vão ter mais dificuldades que outras, mas nem todas vão ficar para sempre numa condição em que ele não tem autonomia e dependa exclusivamente de você. Mas para isso, a gente precisa convencer a sociedade que a pessoa autista é uma pessoa autista, não uma pessoa com o autismo, portador do autismo, ou tampouco os atípicos. A pessoa autista é uma pessoa que precisa ser reconhecida dentro da normalidade do que é o ser dela. E aí a gente talvez, olhando sobre essa ótica, a gente possa mudar esse pensamento tão retrógrado sobre o autismo. O autista precisa de muita atenção, precisa de políticas públicas, precisa chegar a um ponto em que ele tenha todas as ferramentas para que ele possa explodir. Fica a dica, a gente não está mandando nenhuma pessoa explodir, tá, gente? Isso é válido falar porque muita gente tem interpretação literal. Quando a gente falar explodir, é de repente chegar aonde nem ele ou ela mesmo imaginava poder ir. Vamos continuar conversando sobre o autismo e está valendo muito a pena, tá bom? Até mais.